Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vig. Estamos aqui novamente, para continuar a semana 3 do volume 6, certo? E dessa vez a gente vai. A gente já viu sobre os climas da Terra, a gente viu a diferença de tempo e clima, viu os diferentes tipos de clima. Agora a gente vai ver um pouco sobre como que o clima, né, o tempo, interfere, o clima principalmente, interfere no nosso dia a dia, no sentido das atividades que a gente exerce no nosso dia, no sentido do trabalho, no sentido de lazer, como que o clima pode influenciar a nossa vida, né, nossas atividades, a economia, né? Então a gente vai ver um pouco mais sobre essa relação do clima com o ser humano, tá? Então aqui está o nome do texto, Clima e Atividades Humanas. Então vamos ler e eu vou explicando. Em alguns países localizados na zona tropical, como o Brasil, atividades esportivas que dependem da neve ou do gelo dificilmente são praticadas, pois os climas quentes predominantes as inviabilizam, né? Não tem como você ter uma patinação de gelo no Brasil, porque não tem local gelado bastante para manter um local de patinação, por exemplo, né? Ou esportes, não tem como você fazer esqui no Brasil, porque não tem nenhum lugar no Brasil que tenha neve o bastante para você fazer esqui. Pode ocorrer geadas, né, e tal, um princípio de neve, mas nunca que vai chegar ao nível que a gente vê em locais temperados, de clima temperado, ou de zonas polares, né? Não tem como. Então, muitas atividades esportivas que a gente vê, por exemplo, nas Olimpíadas de Inverno, o Brasil vai ser inexpressivo, ou não vai, você vai ver que não vai ter competidores, porque do Brasil, porque é um país tropical, não tem como você praticar o esporte aqui no país e, consequentemente, não tem como você é, ter muitos competidores nesse tipo de esporte, tá? Já em países ou regiões localizados em zonas temperadas e polar, algumas competições esportivas disputadas ao ar livre são suspensas durante o inverno, como campeonatos de futebol, devido à forte queda de neve e ao frio intenso. Por outro lado, há atividades que ocorrem em condições rigorosas de clima, como esqui. Então, em locais de clima temperado ou polar, em clima temperado no inverno, neva bastante, faz bastante frio. Então, viabiliza que se consiga fazer esportes como o esqui, né? Patinação no gelo, como eu falei, e outros esportes mais voltados para o clima frio, inclusive a própria Olimpíada de Inverno, que também muitas vezes é feita nestes países, no inverno, tá? Os diferentes tipos de moradias. Os diferentes tipos de moradias construídos ao redor do mundo de forma adaptada às condições climáticas também são um bom exemplo da interação entre seres humanos e clima. Em regiões de clima com média de temperaturas baixas, podemos encontrar moradias com telhados inclinados para que a neve não acumule sobre eles, evitando-se assim um desabamento ou mudança de temperatura no interior das casas. Esse tipo de telhado também facilita o escoamento de água quanto a neve derrete, né? Então, outro exemplo que a gente pode dar é a questão das próprias construções. Você vai ver que vai ter uma certa engenharia para se pensar nas construções desses locais frios, um tipo de telhado que seja inclinado, né? Vocês vão ver que é, muitos isso em filmes europeus, filmes americanos, né? Principalmente americanos, né? Que tem esse tipo de inclinação para a neve conseguir não acumular muita neve e também ela poder, quando ela derreter, poder escorrer, né? Por isso que os telhados são inclinados. Já em outros lugares predominam moradias de teto plano, como o Brasil.
por ter menor necessidade de escoamento de água, não tem nem tem porquê. A cor branca, geralmente usada nessas moradias, ajuda a mantê-las mais frescas, pois a absorção de calor é menor. As cores mais escuras absorvem mais calor do sol que as mais claras. No Brasil, países tropicais, você vai ver que vai existir muitas casas brancas. Isso ajuda na absorção de calor, né? Não fica tão calor né, quando tem a cor branca, tá? Apesar dos avanços técnicos e tecnológicos nos últimos 150 anos, ainda não estamos imunes às consequências relacionadas à intensidade de alguns fenômenos climáticos. Ondas de frio, calor intenso, chuvas torrenciais, furacões, grandes períodos de seca, nevascas, etc., mesmo sendo previstos em laboratórios com a ajuda de satélites e computadores, é impossível contê-los. Então, quantas vezes a gente já viu no Brasil a questão de enchente, né? Juiz de Fora está tendo muitos problemas relacionados a isso, a enchente. Então, não tem como a gente prever. Aliás, tem como a gente prever, mas não tem como a gente evitar que um local chova, ou que um lugar tenha um furacão, ou que um local tenha algum tipo de clima extremo, né? Porque a gente não tem nenhum tipo de tecnologia que possibilite esse tipo de controle. Então, tem como a gente prever, por exemplo, de onde um furacão vai passar, um tufão, ou, etc. Ciclone, né? Mas não tem como a gente evitar que ele passe nesse determinado local, tá? Tá, aqui tá duas fotinhas, um na Suíça e outro na Grécia. Você vai ver que os tipos de construções são bem diferentes, tá? Um de clima frio, outro clima quente. O clima e atividades econômicas. O clima interfere em diversas atividades econômicas. Podemos perceber a mudança de hábitos e de vestuário em função das variações das condições climáticas ao longo do ano. Essas mudanças influenciam, por exemplo, as atividades da indústria, do comércio, do turismo, além de preços de produtos. Então ele vai dar uns exemplos, né, de como isso interfere, mas ele deu o primeiro exemplo que ele vai dar é a questão das roupas, né? Em locais onde faz muito frio, ou no ano inteiro, ou no inverno especificamente, você vai encontrar tipos de roupas voltados para o inverno. Agora, em países tropicais, onde o inverno praticamente interfere só no regime de chuvas, e não tanto no clima, lógico, depende do local que você esteja, né? Tem o clima subtropical e tudo mais. Mas, no geral, você vai ver poucas peças de roupas grossas, né? Ou de vestuário, né? Em questão de brusas, de casacos grossos para o clima de inverno. Você não vai conseguir encontrar isso de forma tão evidente em países tropicais como um todo. Lógico, vão ter locais que, por exemplo, o tropical de altitude, aqui em Juiz de Fora a gente tem no inverno um pouco mais rigoroso, né? Então, que exige a gente tenha casaco e tal. E sul do Brasil, por exemplo, também mesma coisa. Lá você tem um inverno mais rigoroso, mas no geral, o que é isso que a gente observa, né? Então, no inverno, a procura por roupas de frio, blusas, calças, meias, jaquetas, gorros, etc., é grande e as fábricas, ou seja, a indústria têxtil, né, que faz as roupas, tendem a produzir mais artigos para atender a demanda. Então as pessoas procuram mais peças de roupa de frio no inverno. Então isso possibilita que as indústrias precisam fabricar roupas de inverno é, para atender essa demanda, né? Você vai observar também que no verão vai ter muita promoção de roupas de inverno, porque não está ninguém comprando. E você não vai conseguir encontrar esse tipo de promoção no inverno porque a demanda está alta. Muita gente está procurando. Os estabelecimentos comerciais expõem as roupas de inverno nas vitrines e, em geral, cobram preços mais altos, já que a procura desses produtos aumenta, foi o que eu falei. No verão, há roupas mais leves, camisetas, bermudas, saias, têm maior procura. Assim, quando a temperatura voltar a subir, as lojas fazem liquidação das roupas, né, de inverno
e mudam as vitrines, foi o que eu falei. Isso vale para outros tipos de produtos, como bebidas, ventiladores, aquecedores, aparelhos de ar-condicionado, sorvetes, guarda-chuvas, etc. A agricultura também é bastante influenciada pelo clima. As condições climáticas dos lugares, como a temperatura e a umidade de ar, influenciam o plantio, a colheita, o armazenamento, transporte e comercialização dos produtos. Vocês vão observar que determinados locais, dependendo do clima que esse local esteja, vai ser propício à produção de determinado fruta ou de determinado legume, dependendo de onde esteja, e dependendo da época do ano que esteja. Então, que vai propiciar a produção de determinados produtos em detrimento de outros, e em outra época vai produzir outros produtos em detrimento de outros, dependendo de qual estação que esteja o local. E de onde esse local esteja, irá influenciar o tipo de produção, né, de fruta, legume que vai ter nesse local, de plantas, né, etc. A produção de cacau, por exemplo, desenvolve-se melhor no climas quentes, ou seja, de médias anuais de temperaturas elevadas. A de banana e café são sensíveis a geadas. Por outro lado, o trigo e a cevada e o centeio, em geral, desenvolvem em temperaturas mais baixas. Morango, se não me engano, é um exemplo de fruta fria, que eles chamam, né? Que faz muito em climas frios. E, enfim, é um exemplo, né? Eu posso estar enganado, mas eu acho que é. Enfim, e eu tenho diversos outros exemplos. Atualmente, muitos produtos agrícolas são cultivados em estufas, o que diminui a influência do clima sobre a produção. A irrigação é outro exemplo de técnica que diminui a influência do clima, permitindo, por exemplo, o cultivo em locais de clima seco. Essas técnicas, no entanto, não são acessíveis a todos os produtores agrícolas. Não é caro você fazer irrigação em um local onde não tem, né? Exige muito dinheiro, tá? Estufas é outro modo de você tentar um pouco burlar isso, né? Da influência do clima. Na pecuária, os fenômenos climáticos podem afetar a qualidade e a quantidade dos pastos, influenciando na distribuição e alimentação dos animais. A escassez de água pode reduzir áreas de pastagem e provocar queda da produção de leite e carne, né? Se os bois, as vacas principalmente, né? Não comem um, um pasto de qualidade, isso vai influenciar no leite ou na carne que esses animais podem produzir, entendeu? Então é meio que isso. Então agora para as atividades, bem tranquilo, é bem pequenininho, tá? Atividade um: como os climas do lugar onde você vive interferem nas atividades que você realiza ao longo do ano. Explique como as atividades são alteradas. Aqui de fora a gente tem uma diferença de temperatura bastante alta por causa do tropical de altitude. Então a gente tem um inverno até bem frio. Então como que isso pode influencia a sua vida? Como é a sua vida no verão e como é a sua vida no inverno, né? Você vai usar roupas diferentes. Você vai numa piscina, por exemplo, no inverno, entendeu? Como isso influencia nas suas atividades diárias? As, as comidas que você come, por exemplo, você vai comer comidas frias, no inverno ou você vai preferir uma sopa e tudo mais? Um leite quente, enfim. Esse tipo de exemplos que eu quero que você dá para mim e pense melhor para escrever a resposta, tá? Observe as fotografias e responda às atividades 2 e 3. Então, a imagem um tem a legenda falando o que é aqui, né? Regata Internacional de Vela, certo? É uma competição onde é como se fosse uma corrida, não sei como são as regras, mas tem como se fosse mini barquinhos, né? São velas que vão disputar entre si. Que é um esporte que é muito. Tá ali, eu acho, se não me engano, é no Rio de Janeiro, né? É Rio de Janeiro, sim, tá escrito aqui. E é um esporte bem característico de um clima quente, né? Imagem 2: competição de esqui em Sochi, na Rússia. Rússia é um lugar frio
né, que propicia esse tipo de esporte, o esqui, né? Você está vendo que é uma competição. Com isso ele está perguntando: que atividades estão sendo praticadas pelas pessoas no lugar de ser tratados? Só você ver a legenda, né? A imagem um está falando que é, a imagem 2 está falando que é. Só você escrever para mim. Atividade 3: como o clima influencia as atividades envolvidas no lugar de ser tratados, né? Esse tipo de esporte da regata de vela, né? Não tem como você fazer num clima frio, porque provavelmente esse lago estaria congelado ou em condições muito difíceis de se navegar ou até perigoso, questão de, no caso a pessoa seja caia no lago, hipotermia que pode ter, queda de temperatura, enfim. Então, esse tipo de esporte é impossível fazer em local frio. Mesma coisa com o esqui. Não tem como você fazer o esqui em um local, em um ambiente tropical, porque não tem neve para você fazer o esqui, né? Então, esses são exemplos, né, de como que os climas influenciam nesses dois tipos de atividades. Por último, atividade 4: faça um recorte de imagens que exemplifiquem a interação entre seres humanos e o clima em relação a diversos aspectos sociais, econômicos ou até mesmo que retratem alguma condição climática extrema, furacões, frio intenso, etc. Colhe as imagens no seu caderno ou no PET impresso. Então tá aí, é só você pegar revistas aí, ou caso algum outro local que você tenha aí, né, alguma outra fonte, na internet mesmo, pode imprimir e pegar imagens que exemplificam essa interação entre seres humanos e clima. Meio que nessa linha de pensamento que eu venho falado para vocês. Como que isso influencia o nosso dia a dia, pessoas com casaco, pessoas praticando esportes diferentes determinada região, etc. Tá? Então é isso, gente. Vai até a página 60, começa na página 58, e essa foi a semana 3, desculpa, do volume 6, tá? Do nosso PET. E até a próxima aula.